grelhado, tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Olá, está começando mais um De Cara com o Sol. Esse é um programa financiado pela Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura em Várzea Grande, a cidade vizinha da capital de Mato Grosso. Nessa temporada, nós conversamos sobre as mastectomias masculinizadoras, feitas em homens trans e pessoas transmasculinas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento profissional de uma pessoa após a mastectomia. E para isso eu convidei o meu amigo Lucas Padilha, Obrigado. Que é músico maravilhoso. Obrigado. Está aqui para conversarmos um pouco sobre isso, sobre a experiência dele. Amigo, antes da cirurgia, como que você se sentia? Quanto tempo de transição você tinha? Uma vida. Porque eu sempre me identifiquei dessa maneira. Mas por falta de conhecimento, de informação, porque é muito recente, né? Toda essa coisa mais acessível. Antes, eu tenho 33 anos, então desde os meus 6 anos que eu me identifico, eu não tinha essas informações, né? Então, com 29 eu resolvi abrir, assim, né? E aí eu, como artista, eu precisava dar uma satisfação, né? O que estava acontecendo ali, porque já era um nome consolidado para ter que mudar, enfim. E aí pensando, porque todo mundo me falava isso, cara, como é que você vai fazer isso e tal? Eu falei, vou fazer e é isso, né? E aí assumi. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, né, de assumir. Essa foi a parte mais difícil de assumir. Foi. Porque assim, não por mim, né, porque eu já me via e me identificava. Mas sociedade, família, né, pai, mãe, como é que eles lidariam com essa... Em algum momento eu falei, cara, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade com a parte estética, sabendo, né, do que eu era e de como eu me olhava no espelho. Foi muito mais fácil sair um caminhão quando eu falei, eu sou, e é isso. E quem quiser estar perto, que esteja. Quem não quiser, não precisa estar. Mas a partir de agora é assim, né? Que lindo, amigo. E foi. Que lindo. E você fez a sua cirurgia pelo plano de saúde? Fiz. Isso é raro aqui em Mato Grosso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi, o que o plano cobriu. Eu contratei uma advogada, na verdade, né? Tanto para retificação quanto para cirurgia, para entrar. Porque eu achava que tinha que entrar contra a Unimed, achava que era uma coisa, né? E não era uma coisa tão difícil, na verdade. A Rafa, que é uma mulher trans, que é minha advogada, maravilhosa, ela correu atrás de tudo, e aí eu fui atrás dos médicos, né? Porque eu fui assistido desde o começo, então eu não comecei a tomar hormônio do nada, eu fui endócrino, ginecologista, todas as, né, psicólogo ali, psiquiatra, taraná, enfim. Aí eu precisei de um laudo de todos eles, né, para apresentar para a Unimed. E o pior do que aconteceu comigo nesse sentido foram os psiquiatras, de não aceitarem o laudo. Você não precisa disso para ser feliz, ou você não precisa disso para se sentir da forma que você sente. Isso não vai fazer diferença. E aí eu tive 8 consultas com 8 psiquiatras diferentes, até achar um cara que falou, é isso que você quer? Você se identifica, você já estava me hormonizando, né? Enfim. Me harmonizando, como eu digo. E aí ele assinou. E nesse processo foram 7 meses. Assim. 7 meses correndo atrás de documentos médicos, sabe?
E aí eu tive consulta com alguns cirurgiões daqui, de fora, porque a minha advogada falou, cara, vamos embora, vamos fazer em Brasília, vamos fazer no Rio, vamos fazer em São Paulo, pelo plano, né? Eu falei, cara, eu quero fazer aqui em Cuiabá, porque eu moro aqui, porque a minha família tá aqui, porque eu quero que a minha família passe por esse processo, os meus amigos comigo, enfim. E aí resolvi fazer aqui. E tive aí um anjo, que é o Dr. Farina, que foi quem fez minha cirurgia. Eu sentei na mesa dele uma vez, e aí eu falei, e ele falou, cara, é isso que você quer muito? Eu falei, é isso que eu quero muito. Isso era uma sexta. Ele falou, vou te operar na terça, então. Eu falei, tá maluco, eu acabei de ter uma, né? E aí surgiu uma urgência, porque ele é mastologista, mas a especialidade é oncológica, né? E ele falou, nunca fiz isso não, mas eu vou fazer, eu vou te operar e tal. Aí teve uma emergência oncológica, eu cedi a minha vaga, né, do dia, e aí ele marcou para 2 semanas depois. E aí ele me operou e ele falou o seguinte para mim, ele falou, cara, é como se você pagasse um seguro de um carro, batesse o carro e o seguro não cobrisse. Você paga o plano de saúde, é seu direito. E você toca, você é músico, Sim. Se mexe muito. Eu fico pensando no seu pós-operatório, amigo. Até você voltar a trabalhar. Quanto tempo? Como é que foi esse processo? Uns 20 dias. Eu voltei bem antes, eu não tinha a autorização dele, mas eu precisava trabalhar, né? E aí eu ficava no palco sem segurar nada, né? Com o braço sem me mexer mesmo. Eu fiquei 15 dias com o dreno. Tirei o dreno, eu falei, tô pronto, entendeu? Aí eu tinha os mamilos, né? Que eu tava ali num processo, porque eu sou fumante, aí de rejeição, ali eu perdi os dois, necrosaram, e aí eu tive a perda dos 2 mamilos. E aí ele quis fazer depois um retoque, enfim, ele até falou, vamos mexer, ou se você quiser tatuar, a gente tem todo esse processo. Falei, cara, o que mais me incomodava já saiu. O resto é estético, e eu realmente ando sem camisa, sem mamilo em qualquer lugar, não tenho, problema nenhum com isso. Eu pretendo daqui um pouco fazer esse retoque, até porque ficou umas coisas que eu não gostei, e nem ele falou, não, eu quero fazer melhor, porque se eu fizesse hoje eu faria diferente e tal. Mas voltando ao trabalho, voltei a trabalhar, ficava meio tonto assim, porque fazia força, né? Diafragma, tórax ali, então era um pouco difícil, mas foi rápido. Voltei a andar de moto, voltei a fazer tudo que eu... Que maravilha, amigo. Foi muito simples, não senti dor, não tive nada de pós-operatório sofrido, sabe? Tive o acompanhamento do meu médico o tempo todo, ele me ligava, eu ia lá, sabe? A gente conversava, ele tirava foto, vídeo, falava, ó, isso aqui era você antes, olha agora... Antes de fazer a cirurgia, eu falei, tira a camisa, quero ver como é que é o seu, porque eu quero igual. Luca, eu falei, tá torto isso aqui, você me riscou errado. Ele falou, cara, o mamilo, né, masculino, ele é mais lateralizado, dananá. Falei, tira a camisa, quero ver o seu. E aí eu olhei e falei, tá igual, tá maneiro, sabe? Nossa, e aí, que massa, amigo. deu tudo certo. E voltando à questão do trabalho, hoje, depois da cirurgia, como que você sente que esse procedimento impactou na sua vida profissional? Eu trabalho no escritório durante a semana, né? Eu sou responsável por comercial e logística de uma indústria. E hoje a música é uma coisa não tão presente na minha vida, porque realmente eu não tenho tempo. Mas eu tive uma aceitação que eu nunca imaginei que eu teria, assim. Dos meus clientes, dos meus fãs, da galera que me acompanhava, assim... Então, em relação a isso, não sei se porque você é artista, você tem um lugar de fala diferente, isso não chega até você, ou de repente as pessoas comentam entre elas, né? E não chega até você de uma forma
direta, né? Ou alguém falou, ou eu sofri mais dentro da minha família, eu sofro até hoje com essa coisa de mudar o nome, sabe? De me chamar por outro nome. Eu só respondo quando me chamam pelo meu nome. Porque se me chamam por outro nome, não é o meu nome. E aí eu não tenho essa... Eu faço de besta, como diz o outro, sabe? Maravilha. Então é isso. Então todo mundo que aceitou, geralmente eu faço eventos particulares, né? E aí a galera já estava informada, porque eu coloquei tudo na rede social e tal. Pô, parabéns, que legal, parabéns pela coragem, não sei o quê. Então, sobre o trabalho, eu não tive absolutamente nada de rejeição ou nada que tenha chegado até mim. Tive as pessoas falando, cara, você já tem uma carreira como Larissa Padilha, você vai começar do zero. Falei, se tivesse que começar do zero, eu começaria do zero. Não foi o meu caso, porque é como se eu não tivesse passado por isso, sabe? As pessoas confundiam, falavam e tudo bem. Fazia pouco tempo e tal. Mas depois da cirurgia, eu acho que as pessoas olham e tomam um pouco mais de cuidado, assim, né? Que era uma coisa muito ruim, né? Eu usava fitas e eu me machucava muito. Então, tipo, era bem, bem complicado. Depois que eu fiz a cirurgia, eu me libertei, cara. Hoje é uma nova vida, né? Nossa, eu tô, tipo, é isso, tá tudo certo. Sim. Pra mim, tá, sabe, tô ótimo. O que me incomodava muito, assim, não tá mais no meu corpo, é isso. Ai, amigo, eu sigo muito feliz em saber. E agora eu vou fazer uma abertura ao nosso público maravilhoso que tá aqui com a gente, para recebermos perguntas. Então a gente faz uma pausa, tá, amigo? Beleza. E você que está nos acompanhando, continue conosco, porque agora eu vou recitar uma poesia que eu preparei para vocês. Travesti, viva entre a luz e o escuro, procura o eterno momento de amar. Existe para mim, travesti? Disse Lupita Amorim. Olha pra gente, mana, mas olha dentro do olho. Agora, tu vai ver a história daquelas pra quem... Cadê o amor? A gente é grande. Partícula, parte, lar. Mas o amor desacreditou de nós e nós desacreditou do amor. Ah, o amor dói assim mesmo, a gente ouve e se esconde. Vamos pra cima. Pra cima pra onde? Vamos ficar vagando, puxando o pé de quem nos diz amor? Pra onde vai os pecador? O corpo úmido de autoestima e gozo vira pó. Se você não senta aqui do lado, poxa, eu até pedi cadeira emprestado. Ai, que raiva ter que escrever esse poema. Que raiva beber existencialismo, comer lirismo. Que raiva do sistema, não sei mais quem lá eu queria gritar. Pro meu grito atravessar o mundo e dar um nó. Tão apertado quanto o meu coração. Depois ele começa a pulsar, tenta escapar e morre. Quando se morre de amor, tudo continua igual. Os vivos vivendo no quintal, no máximo acendem uma vela. A vela que eu segurei. E eu vou fazer uma prece. Vou rezar por você uma última vez. Não quero paz, eu quero pão. Eu quero andar sobre as águas, para que no meio do rio Cuiabá surja uma mãe que me abraça. Aí a gente vira espuma na correnteza e escorre para se amar. Amigo, colhemos as perguntas do nosso público querido e uma questão muito importante para a gente frisar são os documentos que você precisou providenciar para fazer a cirurgia através do plano. Eu sei que você solicitou uma advogada, né? Mas você consegue se lembrar quais foram os documentos? Lembro.
Era laudo de ginecologista, laudo de endocrinologista, cardiologista, pneumologista, psicólogo, psiquiatra. Acho que foram esses. Acho que foram esses laudos. Era um único laudo que eu precisava de todas as assinaturas. E alguns não compreendiam por que aquilo estava escrito daquela maneira, enfim. A minha ginecologista não quis assinar. Aí foi uma terceira que eu nunca fui, que, tipo, na verdade, que foi parceira, assim, e assinou. Porque, na verdade, era isso, assim, era sobre assinaturas, não de quem estava me acompanhando, sabe? Porque, inclusive, eles diziam que eu não vejo você dessa forma. Mas eles não estavam dentro e nem... Como é que você tem contato comigo a cada 6 meses? Não tem como você me ver de qualquer forma. Em 30 minutos eu entro no seu consultório e saio, você não sabe de nada da minha vida, né? Então, a maior dificuldade foram as assinaturas para esse laudo e desses especialistas, principalmente de psiquiatra, né? A ginecologista foi uma mulher que a Rafa, que era amiga da Rafa, que falou, ó, vai lá, ela vai assinar. A gente ficava assim, sabe, tipo, procura, não, esse vai assinar. Aí chegava lá, o cara falava, não vou assinar isso aqui não. Inclusive o psiquiatra, ele leu e falou, não vou assinar isso aqui não, eu vou fazer um meu, à mão, e aí eu anexei e mandei, a Unimed aceitou. Nossa, amigo, que situação. Foi mais difícil colher as assinaturas dos médicos, tirando o cardiologista e o pneumo, que falou, você tá excelente, vai fazer isso logo, tipo. E o cardiologista, que é meu amigo, falou, velho, vai logo, sabe? E aí eu fiquei travado nessa coisa da ginecologista e principalmente do psiquiatra. Imagino, amigo. Mas eu aproveito para te agradecer. Imagina, pela eu que sua agradeço. Presença, eu por que agradeço. aceitar o nosso convite. Imagina, você é uma eu que referência agradeço. pra nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto, muito obrigado. Pessoal, continue acompanhando o nosso programa, porque agora vocês vão conferir uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o nosso amigo Caju sobre a cirurgia de mastectomia masculinizadora. Amigo, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. É um prazer estar com você. Inclusive porque você tem uma jornada de cirurgia que é um pouco diferente da maioria das pessoas, no sentido de que você já fez mais de uma cirurgia nas mamas. Então, fala pra gente um pouco sobre isso, sobre fazer um procedimento associado ou mais de um procedimento. Primeiramente, venho agradecer você, amigo, e a toda a equipe, né, por estar aqui participando, estar presente, né, nesse seriado que é de extrema importância. Então, né, para compartilhar um pouquinho dessa caminhada incrível, né, dolorosa, sofrida, porém a nossa caminhada, né, a caminhada do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento, do nosso corpo presente mesmo, né, na sociedade, na nossa reivindicação. E, enfim, essa caminhada em si, eu esqueci. Começa com quantos anos, por exemplo, que você começou a pesquisar sobre a cirurgia? Então, a pesquisar sobre a cirurgia, acredito que desde uns 15 anos. Desde os 15. 15 anos. E aí você faz uma primeira cirurgia? Isso, eu fiz a primeira cirurgia com 18, eu fiz mamoplastia, que era o que era possível na época, né? Não existia ainda políticas públicas tão eficazes como a gente está tendo hoje, né, para essa geração. E depois disso, eu fiz a mamoplastia para fazer a redução máxima possível. E depois desses 10 a 12 anos, aí que eu comecei a saga mesmo para conseguir fazer a mastectomia. Sim. E na época você tinha plano de saúde quando você fez a mamoplastia redutora? Eu tinha plano de saúde na época. Tinha. Entendi. E aí o plano cobriu uma parte. A mamoplastia foi tranquila, nada
nada demais em questões de documentos e tal, só mesmo, né, a documentação para comprovar que o seu corpo tá beleza para poder fazer a cirurgia. Sim, inclusive o laudo, né? O laudo que antes era solicitado para atestar, por exemplo, que a gente é uma pessoa trans, você não precisou. Não, para mamoplastia não, até porque é uma cirurgia, né, que é muito comum nessa nossa sociedade. Então, assim, não tive nenhum problema porque não é uma característica, né, dentro da perspectiva legal que desfeminiliza, né, sendo que, enfim, né. Exatamente, amigo. E a recuperação? Quais métodos você usou para colaborar com o processo de recuperação? Como é que foi? Tá, da mastectomia, né, que é a cirurgia recente, finalmente, a felicidade da pessoa. Tive alguns cuidados então, assim, por exemplo, para quem fuma, né, parar de fumar, são coisas bem cruciais. Manter as atividades físicas, né, que eu costumo fazer, gosto muito. E alimentação, né, não comer carne vermelha, carne de porco, próximo mesmo da cirurgia. Esses cuidados prévios em relação ao que o meu corpo, né, pede para que ele possa ficar bem, eu fui seguindo. E pós-cirurgia, que acredito que aí que foi mesmo o babado, o ponto crucial é que eu fiz, né, eu tenho o privilégio de ter uma mãe fisioterapeuta, porque a gente sabe que também é bem complicado e difícil da gente conseguir, e querendo ou não, a gente, né, pagar a fisioterapia pós-cirurgia, ainda mais uma cirurgia particular, é um gasto muito grande, porque a cirurgia já é um gasto muito grande quando você vai fazer no particular. Sim. Então eu consegui fazer o tratamento de drenagens, né, com a minha mãe, nesses processos todos, por aí pelo menos uns 3 meses, que foi realmente crucial. A cicatrização, ela deu um boom, tanto que minha pós-cirurgia, minha recuperação foi extremamente rápida, assim, até mais do que eu acreditava que poderia caminhar. As drenagens que você fala são as drenagens linfáticas? Drenagens linfáticas, manobras com a mão, né? Uhum. Sim. Que auxiliam na redução do inchaço, é isso? Redução do inchaço, auxiliam na circulação, né, na cadeia linfática, que vai trabalhar toda essa recuperação interna e, posteriormente, né, a externa também. Imagino, amigo, que deve ter sido maravilhoso poder passar por esse processo, né, no pós-operatório. A hormonização, amigo. A gente sabe que a hormonização com testosterona, ela não necessariamente coexiste com a mastectomia masculinizadora. Então, na época que você fez a mastectomia, no ano passado, né, você ainda não se hormonizava, é isso? Isso. E você teve alguma dúvida, assim, durante esse processo com relação a isso? Teve algum receio? Ou você sempre lidou bem com o fato de que isso não coexistia, uma coisa com a outra? Realmente, para mim, não coexistia. Uhum. Ainda sigo, né, sem a hormonização. Eu estou buscando outros meios, né, por exemplo, a partir das atividades físicas, que é uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer. E alimentação, né? Minha próxima etapa agora é ir no ambulatório trans para conversar a respeito com endócrino, para conversar a respeito também com nutricionistas, né? Para que eu possa fazer alguns testes ainda, de experimentação, né? Isso que é a beleza de ser uma pessoa trans. Com certeza. Essa nominalidade eterna e esse descobrimento eterno. Para que eu possa ter algumas características de distribuição mais voltada para um corpo mais neutro, mas de uma forma mais natural mesmo. Então, assim, eu sigo sem essa preocupação com a hormonização. É mesmo o fato de eu ter conseguido fazer a mastectomia. Não que futuramente eu possa sentir alguma necessidade, mas pelo que eu venho sentindo, né, nesse último ano, é que essa vontade, na verdade, está cada vez menos da harmonização.
Então eu estou me sentindo bem confortável, sabe, assim, com o meu corpo, né, nesse processo. Que maravilha, amigo. Outra coisa importante da gente comentar é sobre o retorno para o trabalho, porque você é músico, então eu imagino que no seu pós-operatório você respeitou esse processo, e aí como é que foi? Quanto tempo depois você voltou a trabalhar? Acredito que efetivamente foram 3 meses, porque eu toco a rabeca, né? Uhum. Assim, com segurança, mas em 1 mês eu já estava liberado para poder executar, já tocar um pouquinho, então. E aí eu fui testando para poder sentir como que o meu corpo ia. Então, assim, fala assim, eu voltei naquele batidão de artista, foi realmente assim, no máximo 3 meses, no máximo, assim. No máximo 3 meses, porque tem uma movimentação específica do braço também, né? É específico. E, além disso, porque é o próprio tórax que sustenta a rabeca, né? O próprio tórax. Então, o braço e o tórax. Então, o problema era a questão de pressionar ela aqui para que eu pudesse sustentar. Entendo. Imagina. Nem era mais a movimentação do braço em si. Uhum. Sabe, eu já estava conseguindo erguer o braço tranquilamente. Certo. E a campanha para conseguir pagar a cirurgia, amigo, porque isso é também uma saga, né? Eu sei que você se organizou financeiramente para realmente conseguir viabilizar. Como é que foi? Foi uma loucura. Eu imagino. Foi uma loucura. Olha, eu lancei a campanha literalmente no dia do meu aniversário e foram quase 1 ano de saga, né? Tive a sorte, né, de ter amigas e amigas que toparam entrar na rifa. Nós fizemos, para quem não sabe, né, uma rifa de Arrecadação. Isso que, gente, eu não tô falando. Arrecadação financeira. Fizemos alguns eventos também, tudo assim na parceria com a classe artística. E conseguimos aí chegar a um valor de 60% mais ou menos da cirurgia. E isso sim foi o que tornou possível mesmo ela acontecer. Eu marquei a cirurgia e falei, agora vamos lá, vamos juntar. E conseguimos ir juntando, vendendo. Foi uma campanha muito bonita, inclusive. Foi lindo. Foi. Finalizou lindo, começou lindo. Só que foi muito trabalho para todo mundo. Se não tivesse todas as pessoas envolvidas, que foram assim diretamente 5 pessoas, realmente não seria assim possível ter conseguido arrecadar esse percentual. Que maravilha, amigo. É uma alegria imensa poder contar com os nossos amigos. Então, mais uma vez, eu te agradeço pela sua presença, pelo seu depoimento. Tenho certeza que vai alcançar várias pessoas que têm passado ou pensado, cogitado coisas semelhantes, coisas parecidas. Muito obrigado pela sua força, pela sua musicalidade. A Resolução Normativa número 465 foi expedida pela Agência Nacional de Saúde em 2021 e determina que os planos de saúde ofereçam a mastectomia masculinizadora para homens trans e pessoas transmasculinas. Porém, você, pessoa trans que contratou um plano de saúde, esteja atento ao que diz o seu contrato, porque pode ser que o contrato ofereça cobertura parcial ou total dessa cirurgia. Esteja atento também ao período de carência, que é aquele em que a gente geralmente não pode realizar procedimentos cirúrgicos, independentemente do código e da classificação desses procedimentos. Você também tem direito à orientação e à intervenção jurídica se for necessário. Você pode recorrer, por exemplo, à Defensoria Pública ou solicitar a intervenção de um advogado particular.
de grelhado, tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Eu posso até cantar no tom, vai dizer que não é bom. Eu posso até cantar no tom.